E eu acho que tem excessos que são suportados e outros excessos que não. A norma pressupõe valores, né? Esses valores são sociais. A perspectiva de um agir correto sobre algo não deixa de ser uma forma de controle. É muito mais para pensar, para problematizar determinadas formas, determinadas ideias e práticas que são dadas como verdadeiras. Interfaces. Olá, tudo bem? Está começando o programa Interfaces, do projeto de extensão Interfaces. O Interfaces busca construir um diálogo entre a universidade e a comunidade, unindo diferentes áreas de saber, com a participação de professores e bolsistas da Univates e voluntários dos cursos de graduação. O programa de rádio Interfaces, esse aqui, vai ao ar aos sábados às 8 horas da manhã e também está disponível online no YouTube. O tema de hoje é Direitos Humanos e nós contamos com a participação das professoras Thaís Miller, Bianca Bertani e Fernanda Marders. Bom dia, tudo bem? Oi, bom dia. Boa madrugada para vocês. Bom dia. Então, direitos humanos. Então aqui, a gente estava falando fora do ar aqui, eu perguntei que são muitos. E daí a Fernanda diz, não, a vida, dá para resumir nela. Na verdade, uma vida digna, né? O que é dignidade? Pois então, começam algumas discussões. O que é vida? O que é dignidade? Não. Qual é o alcance disso tudo? O que você vai fazer com direitos humanos, né? Dentro dessa perspectiva do que é vida, do que é dignidade, do que é ter liberdade, do que é ter igualdade. Enfim, né? Aquelas coisas que todo mundo sonha, eu acho, e a gente demora um pouquinho para perceber, né? Ou entender exatamente como isso funciona no mundo prático, né? Falou o que é vida, né? Dá para diferenciar de uma existência, o que é viver, o que é só existir, né? Do que a gente precisa para viver minimamente ou dignamente? Quais são os direitos humanos que são pressupostos para uma vida? E até mesmo na questão de poder escolher a morte, né? Porque também a vida pode ser a possibilidade de optar entre não tratamento, porque o tratamento pode ser extremamente doloroso, pode ser, né, enfim, o quanto isso também é optar por viver dignamente, né? Porque a morte também faz parte da vida. Mas então a gente está atrelando de novo vida à tua liberdade. A tua liberdade de escolha, de poder escolher tanto viver quanto morrer. Sim. Liberdade, então, aí um direito humano fundamental. Olha o nosso sorriso, então. Por quê, prof? Vai dizer que tu é contra a liberdade, desse sorriso amarelo aí. Não, eu sou totalmente a favor da liberdade, se eu soubesse o que for. como a gente poderia conceituar a liberdade, como a gente vai entender liberdade, eu seria totalmente a favor. Como assim? Continua. A gente tem um problema sério, né? A gente estava comentando antes, né? Com essa ideia de que liberdade, na verdade, a gente não tem nada. Tu tem já o teu caminho traçado, e não por ti, né? Porque se fosse por ti ainda, tu poderia chegar no meio do caminho e dizer, não quero mais, não vou mais brincar, né? Acabou a minha história, entendeu? Não tá, né? Tu tem que seguir aquele teu caminho, tu vai nascer naquela família, vai seguir, vai fazer então um prézinho, vai depois fazer o ensino fundamental, vai pro ensino médio, começa a namorar, aí tu vai tentar ir numa faculdade, talvez consiga, talvez não, já vai estar pensando em casar, vai estar pensando em trabalhar, e aí tu vai te aposentar e aí tu vai morrer. Acabou. Esse é a nossa ideia de liberdade, né? Então, quando a gente sai dessa linha que já está traçada, né? Em que momento que tu sai daí? Onde? Mas tu pode sair, na nossa sociedade hoje, tu pode sair dessa linha traçada? Pois é, se tu sai dessa linha traçada, onde tu vai parar? Aí vai contra a moral daí, né? Não é necessariamente contra a moral, né? Tu pode... olha o nosso exemplo do Raul Seixas.
né? Ele desbordou um pouquinho, né? Ele saiu por um caminho alternativo. A gente tá aqui achando ele ótimo e tal, né? Mas naquele momento, né? Ou talvez agora mesmo, daqui pra frente, alguém vai olhar e vai dizer, cara doido, o que que ele fez da vida dele? Olha onde é que ele andou, morreu de bronquiolite, sei lá o que, tudo porque ele não seguiu aquela linha. Então, aí eu vou mais naquela ideia, né? Incluído e excluído, né? Dentro e fora. Né? Enfim, eu acho que no final das contas a nossa liberdade, ela tá dentro, não tá fora. Sabe? A liberdade, ela é interna. Hoje, a liberdade, no caso, seria de tu poder optar, mas dentro de um certo padrão. Que não é liberdade, né? Que não é liberdade. Que não é liberdade. Dentro daquilo que se entende por liberdade, né? Exatamente. Sabe? Dada uma Sim, certa tanto. condição, poder escolher. Né? Então, tu pode escolher aqui, né? Que cor eu quero, né? O rosa ou o azul. Escolhe, Entre entende? dois. Os dois, né? Ali assim tu vai olhar o Não, rosa e ou azul, e né? tu não Parou. podes- e Não tu- tem o vermelho, não tem outra Não, cor, e, né? e para algumas coisas tu não tem nem essa opção, porque, por exemplo, quando a criatura fica grávida e tem uma menina, todo mundo já traz coisa cor-de-rosa, quer dizer, já não tem opção. Né? E aí, então, a criatura se casou, o primeiro comentário que fazem aí, quando é que vão engravidar? Tipo, não tem opção, sabe? Qual é a opção que a criatura tem? A criatura entra na faculdade, tá, e aí qual é a profissão que tu vai optar? Não, isso é Então, quando tipo, depois que ela começa a falar. Bom, praticamente. Né? Então, O que assim, tu quer ser quando crescer? o que tu vai ser quando crescer? Exato. Aham. Então, assim, Não ó, sei até hoje. Pois é. sabe? Tipo, Eu concordo contigo. a criatura não tem a possibilidade de se arrepender, não tem a possibilidade de, sabe assim, de que esqueçam que ela pode errar e acertar, e, enfim, sabe? De que ela é uma pessoa, afinal de contas, todos acertamos e erramos, né? E que bom que a gente é assim, porque se não fosse assim também, a gente ia ser o quê? Deus? Né? Não vou comentar quem já é Deus, né? Embaixo, né? Sei lá, né? Já, tu não vai casar, tu não vai ter Pois filho. é, isso, né? Quer dizer, existe toda uma cobrança social de que a criatura se enquadre, né? E aí, até onde isso vai... Quer dizer, o que é isso? Né? Qual é como é que a pessoa pode ser ela, sabe? Ela pode ser ela na medida em que ela vai se conformando, se formatando aquilo que os outros esperam que tu seja, né? Então, por isso que eu digo, a tua liberdade, ela é zerada, né? Foi uma dessas frases que eu li esses dias, no início do semestre, pensei, meu Deus, mas é bem verdade, né? Liberdade está bem dentro, e ela, porque ela está dentro da gente, né? Ela é um mistério, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Dentro. Né? Porque fora já está tudo definido. Né? Então, isso para mim, ao menos assim, me deu um certo alento, tu entende? Né? Tem em algum lugar, né? Tem em algum lugar. Algo que, né? Que não fique tão preso, algo que não fique aqui a gente tão engessado, né? Mas se tu ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pois é. por exemplo, diz em um artigo lá que a liberdade é tu poder fazer escolhas por tua própria conta e risco. Sem depender, sem olhar para um outro, sem daqui a pouco ver o que o Estado está falando. Qual é o impacto também dos meios de comunicação nessas escolhas todas que a gente faz? Nenhum, né? Não, eu até acho que tem uma outra... É gozação. Tá. Eu até acho que tem uma outra coisa importante nessa possibilidade de escolha, a escolha, ela gera consequências. E uma das coisas que a gente está vendo hoje é que a maioria das vezes, essas escolhas feitas pelas pessoas, elas não assumem as consequências das escolhas que elas fizeram, sabe? E isso é uma coisa que, cara, eu me irrito muito com isso. Porque eu acho assim, tu tem opção. É tua opção. É limitada, mas tem. É limitada, sim, mas tem. Então, assim, se tu optou por uma determinada coisa, cara, assume aquilo que tu optou. Porque essa tua opção, ela vai gerar efeitos, e esses efeitos, muitas vezes tu já sabe quais são, tá? Algumas vezes tu pode até não saber exatamente, mas existem efeitos sempre. É causa-consequência, sabe? Então, assim, uma opção errada, bom, a gente pode se arrepender do erro depois, mas
A gente tem que assumir que a gente optou por aquele caminho. Então, essa coisa de assumir, eu admiro muito as pessoas que assumem isso, sabe? Porque são muito poucas. E às vezes, quando assumem muito tarde, né? E também não, sabe, assim, sei lá, eu acho que essa coisa de assumir é uma coisa que é importante. Eu acho que eu até cobro muito dos alunos que as opções que eles fazem, por exemplo, em aula, têm consequência para a vida inteira. Então, aquilo que eles fazem ou não fazem, né, ou a postura deles em aula, ela fica marcada. É a ideia dos rizomas, né? A ideia da rede, né? Não adianta. Só que é muito mais fácil daí tu seguir o fluxo. Porque a culpa nunca vai ser tua. Sim. Tu nunca vai precisar assumir aquilo sozinha. Se eu tomar uma decisão com 10, eu vou ter 10 me apoiando. Se eu tomar uma decisão sozinha, eu vou ter que assumir as consequências. Não, mas daí tu não vai assumir. Tu vai dizer assim, ó, foi tua culpa. Isso. Eu fui atrás, assim, aquilo que tu falou, tua culpa, né? Isso que vai acontecer, né? Então é complicado. É muito mais fácil eu seguir a corrente da forma como ela é colocada, apesar de muitas pessoas não admitir que elas seguem a corrente. Ou nem percebem, né? Ou nem percebem. Quando não se percebe que existe a escolha, parece que isso é um dado natural, que é uma coisa dada. Não, mas esse é o certo, esse é o normal, né? Ou é assim todo mundo que faz, todo mundo faz. Todo mundo faz, é maravilhoso. Ou o bordão sempre foi assim, sempre vai ser. Esses dias a gente estava comentando dentro de um trabalho lá de aula. Aí a gurizada foi para uma escola e foram trabalhar com, acho que, sei lá, pena de morte, coisa parecida, ou assuntos assim mais densos, né? E aí começamos, né, dentro da sala de aula, a fazer toda a discussão, né? A respeito, acabamos não falando da pena de morte, que seria um direito à vida, né? Porque o Estado... Seria o primeiro ponto, né? Porque o Estado iria tirar a vida de alguém, né? Ele já pode fazer todo o resto, precisa disso, né? Já é uma relação hiper desigual, né? Porque a única coisa que talvez, assim, ó, que sustente o indivíduo, né? Frente ao Estado, é a questão dos direitos humanos. Né? É a única coisa que nos dá ainda um certo abrigo, né? Com relação a tudo isso. Mas aí a conversa vai, vamos falando de educação e tudo mais, né? Mas a educação é um direito humano, é um direito fundamental, inclusive, né? Sabe? Então, e aí a gente pensa, mas a educação, aí tu logo vai pensar só na questão do aluno, né? Os alunos, as crianças têm direito à educação. Não. E a questão, por exemplo, dos professores, a questão dos diretores de escola, sabe, tudo aquilo que envolve as pessoas que estão trabalhando nisso aí tudo. Para elas, isso também é um direito, sabe? E também é um direito humano. Entende? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, nessa questão toda de direitos humanos, isso aí abre um leque, né? Isso o Bob já dizia, né? Quantos são, ninguém vai saber, né? Sabe? Ou até tu vai enumerar, tem isso, tem igualdade, liberdade, na questão da dignidade, a questão da família, a questão, o que mais ainda, a questão de... segurança. E aí a segurança já é outro saúde, lado. Lazer. Saúde, lazer, alimentação, né? Boas condições de vida, o meio ambiente saudável, aquela história toda. Mas e como é que tu vai colocar isso no teu dia a dia? Né? Como é que tu vai trabalhar a questão dos direitos humanos, assim? Primeiro tu perceber, né? Em ti, perceber isso no outro. E aí tu vem dizer assim, o que é digno, né? Que a gente estava mencionando antes, o que é digno para ti, o que é digno para o outro. Entende? E aí a questão da alteridade, talvez, né? Alteridade, sim. A alteridade aí poderia ser, né? Quer sair do teu espaço, dá a volta, para lá no lugar do outro, ver o que acontece, né? Volta pro teu, né? Mas e isso é muito complicado, isso é difícil de fazer. Se colocar no lugar do outro é uma coisa que é extremamente difícil numa sociedade que é extremamente individualista e que o prazer pessoal se sobrepõe à questão, sabe, assim, de coletiva. E aí a questão da função social que a gente usa tanto hoje, seja lá em contratos, seja em direitos familiares, seja em direitos das coisas ou direitos da propriedade, essa função social ela é extremamente importante. Por quê? Porque não é o pensar em si, não é uma coisa hedonista, é uma coisa assim de pensar a sociedade e o quanto eu tenho responsabilidade sobre essa questão social. Porque uma das coisas dos direitos humanos é que normalmente a gente joga esses direitos para cobrar
né? Mas a gente não se coloca na posição de ator também, porque nós também podemos fazer alguma coisa por. É que eu leio justamente com essa palavra, né, Thaís? Direitos. Eu não leio com a palavra deveres de respeitar esses direitos. Porque se eu tenho direito a isso, o outro também tem. Então, qual é o meu principal dever aí? Respeitar esse direito do outro também. E nós temos a tendência de só ver, não, é meu direito. É meu direito isso, é meu direito aquilo. Tá, mas se eu tenho esse direito, outra pessoa também tem. Da mesma forma. Fica uma equação complicada, né? O indivíduo e o coletivo, e o social. Porque daqui a pouco, se a gente pensar, tá, tem deveres, sim, também, a gente tem que pensar na vida em sociedade, mas daqui a pouco isso não pode ficar uma coisa tão grande que vai sufocar o individual, né? Daí a gente vai estar também sufocando um direito humano, um direito à própria liberdade também, né? Ah, mas é aí que tá, né? Como é que tu vai praticar os direitos humanos? Entendendo? O exemplo que tu deste é bem aquele típico, né? Não estou fazendo isso. Entende? Porque tu tem mais direitos assegurados do que outros? Não, tu não tem. Mas tu te acha naquela posição de sim. E por que tu tá naquela posição que tu te acha um pouco superior? O que é? O que tá aqui rodeando? O que te faz ser mais que o outro ao ponto de tu optar pelo teu direito em detrimento de? Né? Então, aí vem aquelas relações de poder, né? Sabe? Então, eu sei, eu tô muito convicta. Essa é uma das coisas que eu tô, assim, pensando muito seriamente e pra mim isso aí já tá criando uma raiz bem segura isso, sabe? Poder, né? A gente tinha que tirar, era o tipo de palavra que a gente tinha que tirar do nosso vocabulário, sabe? Tudo. Tira. É responsabilidade, sabe? É cuidado. Aquela ideia assim, quanto mais direitos tu tem, vamos colocar nessa ordem, tá? Quanto mais coisas tu tem aqui ao teu alcance, maior é a tua responsabilidade com relação aos outros. Aí é um ponto, eu concordo com isso, só que essa responsabilidade ao outro, até que ponto eu me responsabilizo pelo outro? Até que ponto eu quero essa responsabilidade? Tu não vai estar responsabilizando pelo outro, né? Não, mas no sentido assim, ó, por exemplo, trazendo para o meio ambiente. Por que eu vou querer um ambiente bom, saudável, para uma geração que vem daqui a 100 anos? Se eu quero aproveitar tudo de mim em virtude da individualidade, da liberdade que eu tenho como direito humano, me garante. Esse é o poder que tu tem. Se tu não vai fazer... Agora, se tu tiver a responsabilidade, tu vai cuidar disso aqui para que aquele que tá vindo mais adiante, aquele que tá vindo lá daqui a 100 anos, também vai poder usufruir. Só que daí isso essa é a diferença de poder e responsabilidade. Mas é abrir mão da tua individualidade. Eu acho que não é abrir mão da tua individualidade. Eu também acho que não. Eu acho que é uma questão de consciência coletiva. Eu acho, sabe? É de tu sentir parte do todo. Tá, não, mas não é abrir mão da tua liberdade, assim, de uma forma negativa. É abrir mão de tu poder, daqui a pouco, acabar com o meio ambiente sem pensar no outro. Tu pode fazer isso? Sim, tu pode fazer isso. É uma pode possibilidade. Pode não, é uma possibilidade. É o que a gente está vendo, por exemplo, né? Um exemplo norte-americano aí no sentido de acabar com o mundo, né? Mais um pouquinho, né? Aquele biruta. Eu apesar de eu me considerar meio eco-chato, isso parece que pressupõe uma cobrança. Não, eu tô cuidando para os outros e para as próximas gerações, e daí eu vou, e para mim também, eu vou exigir que o outro também faça. E daí já vai entrar numa certa cobrança. Olha, eu tô fazendo, tu tem que fazer também. Não tem nada a ver, né? Eu não sei cada um faz a sua parte. Aí, por isso que eu tô dizendo antes, aquela ideia de que a liberdade ela é muito interna. Né? Porque é aquela coisa, se tu tem a liberdade dentro e tu percebe isso, tu consegue externar. Inclusive nessa ideia de tu respeitar o outro com aquele... Né? Com aquela cabecinha pequena. Não, é com aquilo que ele é, sabe? Sim, mas com aquela cabecinha pequena que não reconhece que aquilo ali é um direito, sabe? Que tem que ser feito, que aquilo é uma coisa que tem que ser feita. E fora que se todo mundo pensar dessa forma, em olhar só para o que o outro está fazendo e, se ele não faz, eu também não vou fazer, nós nunca não vamos conseguir alterar alguma coisa. Exatamente. Porque no poder tem corrupção, poder executivo tem corrupção, então eu também vou ser corrupto aqui embaixo, porque... Né? Afinal de contas, pra mim... vou te dizer ainda, eu acho que assim, porque a gente é corrupto aqui, a corrupção aparece lá. Exatamente. Porque a corrupção começa também nas pequenas coisas. Claro. Assim como daí os direitos humanos. Começa onde? Na tua casa, no teu
interno, então, né? Isso No aí, teu contigo, dia a dia. com quem tá do teu lado, e assim, tu vai expandindo, né? Sim. Sabe? E aí a gente pode puxar um pouquinho, ir um pouco além, ainda tava pensando, e foi uma das coisas assim, nem sei lá onde é que foi que eu li. Mas enfim, aí tava colocando essa relação da arte com os direitos humanos também, que eu achei bem interessante, né? Porque a arte, ela sempre tem essa, como é que eu vou dizer assim, ela sempre antevê, né? Ela prevê aquilo que vai acontecer. Por isso que a gente chama, né? Como é que de repente os artistas são meio louquinho, né? Aquela coisa assim, porque eles vêm, já estão desenhando, já estão pintando, já estão escrevendo sobre isso, quando as coisas nem chegaram ainda a acontecer, né? E eu acho isso também muito, muito legal, né? E importante dentro dessa vivência toda que a gente tem, porque a gente não tem um hábito saudável, né? De respeitar essas pessoas também, né? Alguém que está se expressando, né? Alguém que pensa fora da caixa. Isso. Tipo, uma criatura que pensa fora da caixa ou age fora da caixa é taxado pela sociedade como louquinho, maluco, sei lá o quê, sabe? E, na verdade... Uma sensibilidade ela que tem, exatamente, ela tem uma visão. sensibilidade diferente dos outros. Então, a que ponto eu tenho que ser engessado, super, mega, sabe, comportado, ter determinada postura, como se aquela postura fosse me fazer ser melhor? É ridículo. Esse é o ponto aqui pra gente ouvir um Raul Seixas agora. Né? Maravilha. Falou em Vamos artista, em pensar em diferenciado, a gente pode ouvir então. Vamos ouvir qual a Novo Aion, a gente estava ouvindo várias aqui antes, Profecias. Vamos botar profecias. Profecias então, né? Música do Raul Seixas. Tem dias que a gente se sente um pouco, talvez, menos gente. Um dia daqueles sem graça, de chuva cair na vidraça. Um dia qualquer sem pensar, sentindo o futuro no ar. O ar carregado, sutil. Um dia de maio ou abril, sem qualquer amigo do lado, sozinho em silêncio calado, com uma pergunta na alma: por que nessa tarde tão calma o tempo parece parado? Está em qualquer profecia dos sábios que viram o futuro, dos loucos que escrevem no muro, das teias do sonho remoto. Estou na explosão, maremoto, a chama da guerra acesa, a fome sentada na mesa, o copo com álcool no bar, o anjo surgindo no mar, os selos de fogo, o eclipse, os símbolos do apocalipse, os séculos de Nostradamus, a fuga geral dos ciganos. Está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia. Sonha a louca, o homem que quer mas esquece, o mundo do dá ou do desce. Está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia, sem fogo, sem sangue, sem ais, o mundo dos nossos ancestrais acaba sem guerra mortais, sem glórias de Marte ferido, sem um estrondo, mas com um gemido. Apocalipse, a fuga geral dos ciganos.
os séculos de Nostradamus. Está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia. Está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia. Está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia. Um dia. Sim. Sim. Pode ver, né? Quantas vezes que a gente vai... Sei lá, vamos pensar em termos de livros, né? Quantas vezes... como é que era o nome daquele? Carl Sagan? Isso? O Carl Sagan, o físico? Isso, olha, o que ele já comentou. Olha, por exemplo, o mesmo Fritjof Capra. Né? Olha o quanto ele já veio, né? Ele foi lá buscar... lá no Oriente, a ideia, né? Isso do tal, a ideia do masculino e feminino, para fazer toda uma junção, para depois trabalhar com a ecologia profunda. E hoje ele está falando em ecoeducação, ecoalfabetização. Ele já está trabalhando, ele já expandiu aquilo, né? Coisas que a gente nem chegou ainda a imaginar, né? Ele já colocou, já está em andamento, já está dando a volta, né? A gente está mal e mal começando, já voltou 10 vezes, né? Eu não sei, isso me encanta, né? E tem gente que lá nos anos 2000 já falava no ecoamor, né? Aquela coisa tão bonita que tu falou no mestrado. E que o pessoal achava, assim, tipo, louco. Mas não, muito antes, pelo contrário, sabe? O que é o ecoamor? Pergunte para a autora. Que eu já falava no amor da minha... A Bianca. Não, foi cruel naquele momento, né? Isso foi cruel. A gente falar numa situação dessa, imagina só uma dissertação ter direito falando, né? Terminando assim com a ideia do amor, né? Então foi legal. Mas o que é o ecoamor, Bianca? É que a ideia do ecoamor, ou a ideia do amor, assim, a gente estava imaginando, né? O que poderia, de repente, dentro dessa vivência de direitos humanos, essa vivência, falar, por exemplo, de meio ambiente, o que é que vai nos unir? Entende? Qual seria... O que vai ligar a gente aqui? Vamos pensar mesmo na ideia, por exemplo, de raízes de rizoma, ou dessas relações. O que é? Que tipo de situação? O que é que vai nos unir de forma a construir algo, de repente, saudável, né? E eu pensei, coloco os meus botões, né? Liberdade, não sei o que é. Igualdade não vai resolver isso, também não vai dar. Eu fui pensando, no final das contas, é um sentimento, né? Um sentimento, assim, de amor, sentimento de pertencer, né? Então, foi nesse sentido que eu me encaminhei, né? Pensando mais ou menos nessa ideia, né? Por isso que eu digo assim, às vezes... É interno, sim, né? Porque tu não vai falar em meio, né? Meio ambiente, o ambiente inteiro. Tu vai ter que saber o que é... Qual é o teu ambiente, né? Tu tem que saber o que tu tá ali. Para depois disso, tu poder sair e colocar, né? E trazer isso para os outros. Isso sempre é uma coisa difícil. Né? Isso é o ser inteiro, né? É o se colocar inteiro nas coisas. Então, isso é complicado, né? Isso é muito complicado. O problema é que o capitalismo ia se apropriar de alguma forma e ia fazer render dinheiro. Pois é. Mas isso aí também não interessa, né? Porque no momento em que tu coloca um coração no meio, né? Um coração é um sentimento, né? Algo que tu não consiga quantificar nessa equação, aí se foi, né? Mas será que a gente não tá, de uma certa forma, quantificando isso já? Não sei. A vida, o amor, a gente não quantifica? Não sei se seria tanto assim de quantificar a vida, o amor. Vamos dizer assim, as pessoas têm seu preço, né? Em alguns momentos, né? Ou estão dispostas a pagar, né? Por algumas coisas, de vez em quando, né? Não sei. Mas e daí vem de cada um também, né? Daí vem de cada um. A gente está falando de direitos humanos e está indo para diversos assuntos aqui. E amor, mas o amor é um direito humano, é um dever humano, né? Mas sabe que, por exemplo, nós, assim, no direito de família, essa questão do afeto e do amor é algo que norteia. Né? Hoje tu vai falar em família, tu não vai falar em família, porque teu pai biológico, sabe? Teu pai é aquele que te deu. Tu tem que me obedecer, afinal, eu te dei a luz, né? Eu te fiz... Não, né? Tu vai buscar o respeito, tu vai exercer eventualmente alguma autoridade, alguma responsabilidade, sem ser poder, nós, né? Mas nessa ótica aí, né? Do afeto. Afeto que constrói. Então, eu acho que a gente constrói laços.
Claro. Constrói É laços. isso que eu tô dizendo, sabe? E aí, a Bianca já falava sobre isso antes Ela da tá me gente chamando de pensar. louquinha, tá? Uma artista. Antes de pensar. Uma É uma artista artista. com as suas profecias. Louquinha. É uma artista, porque, cara, isso é, sabe, Profeta Bianca. Eu vou Não, falar mas o mesmo- ano que eu fiz direito de família pra não ficar chato, mas a Bianca já falava. Sim. Eu já falava. Não, então... É meu discurso antigo. Bom, Nunca pensei desse jeito. mas a gente eu não acho. pode deixar de falar nesse programa sobre direitos humanos sobre o caso do suposto ladrão de bicicleta que teve a testa tatuada, né? Eu sou ladrão, eu sou vacilão. Não tem como não entrar nesse assunto, já que foi agora que aconteceu. Olha, que coisa é isso, né? O que vocês me dizem? Por acaso, no Facebook, no Twitter, as pessoas tomaram posicionamentos distintos, né? Muita gente enaltecendo isso e outras condenando. Como um fenômeno estranho, né, no Brasil tem acontecido nos últimos anos essa polarização. Antes disso, a gente já tinha o caso ali como é lá no Rio de Janeiro, que fizeram também Aquele linchamento? aquele linchamento. Sim. Foi em Minas. Esse tipo de ação, ele parece que ele já é feito pensando na divulgação midiática, né? Parece que já tem como intuito, olha só, olha o que eu fiz, ó, façam também. Sim, porque os caras, por exemplo, aí na tatuagem, né? Tu tem o vídeo deles fazendo, gozando, né? Sim, eu ia te dizer, só pode, né? Depois coloca isso em qualquer lugar, né? E aí todo mundo achando lindo de morrer ainda. Né? É complicado isso aí. O que Horrível. o rapaz fez foi errado. Só Se que fez. Se fez. Se fez, né? Exato. Só que o que fizeram tatuando isso é pior. Quem é o bandido nessa Quem é o nessa bandido? hora, Quem né? é o Sabe? bandido? Quem é o bandido nessa hora? Tá Isso colocando é uma uma insígnia nele como se ele sempre tivesse sido isso e nunca pudesse ser outra coisa, se é que ele foi em algum momento. Né? Sabe que isso é uma coisa que é uma construção também, porque eu vejo, por exemplo, o seguinte, com o meu neto, as brincadeiras que a gente faz, né? Tem o bom e o mal, né? O bandido e o mocinho. E aí eu sempre pergunto pra ele, eu digo, tá, mas ele não pode ficar bom? Não, mas ele é do mal. Não, mas ele não é sempre do mal. Ele pode ser do bem também em algum momento, sabe? Então, o do mal depende daquilo que a gente enxerga. Então, assim, se o rapaz esse faz isso ou fez, ou tentou, na verdade tentou e não conseguiu, né? Os outros não poderiam ter agido como o Estado, porque eles não são o Estado. Quem tem essa capacidade punitiva é o Estado. A gente passa para outra esfera para que nessa outra esfera haja uma responsabilização pelos atos que são praticados. E nós não podemos fazer isso, porque se nós fizermos, nós com as nossas próprias mãos, a gente vai estar praticando um ilícito, quer dizer, a gente vai estar errando tanto ou mais que... Né? E é muito fácil cair na coisa da vingança ao invés da punição. Né? Aí é que tá. Sabe que o Estado, quando ele pune, hoje, né, a questão da pena, o direito penal, essa história toda, o Estado, quando pune, realmente não pensa que é uma puniçãozinha assim, a minha perspectiva é de que tu melhore, né? Aqui a minha punição é que tu aprenda. Não, né? Hoje a gente já passou dessa fase, né? A punição hoje ela tem bem o sentido, é vingança. Cara, tu fez errado, azar o teu, dança. Pronto, encerrou. Né? Não, a gente não tem uma ideia aqui de recuperação, ressocialização, ou sei lá que expressão que queiram dar, né? Não, é isso. A ideia é vingança. E aí, o que a gente pode dizer, né? O Estado, o pai, nós aqui, né? A gente vai fazer a mesma coisa que o pai, né? Então, vamos fazer. E se o pai não tá fazendo as coisas certinho, o que a gente vai fazer? Né? Esse tipo de situação que tá vendo aí. O problema é, né, que a gente tá, eu não sei, às vezes me passa pela cabeça, assim, a ideia, parece que a gente tá numa terra sem lei, né? Mas a gente tá se encaminhando para isso, né? Mas o Boaventura, ele faz uma crítica e ele traz a guerrilha do Araguaia, né? De que o Estado é um dos principais violadores dos direitos humanos. Claro. Sim. E quando o Estado é um dos principais violadores dos direitos humanos, como tu vai exigir que o cidadão respeite esses direitos? Como tu vai querer que o cidadão siga esses direitos? Não tem como, porque daí é o exemplo, né? O exemplo do pai que a Bianca estava colocando. Se o meu pai não tá fazendo correto, eu vou pelo que meu pai tá fazendo. Afinal, isso está correto. Afinal, isso tá correto. Exatamente isso. Eu digo, a gente tá num momento bem difícil, né? Em termos, assim, de
de mundo, de localidades, de comunidades, né? De instituições. Isso é muito complicado, né? Eu não consigo, não pensei até, mas de como é que a gente pode contribuir para isso positivamente, né? De que forma a gente vai poder fazer isso? Sabe, se agora de repente tu tá vendo assim, ó, que todo o nosso pai, né? Então, todo estado ele tá balançado, né? As estruturas, todas as nossas estruturas, elas estão aqui mexidas. Entende? Não tem mais nada que nos segure, né? Tem podridão em todas as esferas. Vamos dizer, mais ou menos assim. Tem podridão em todas as esferas. Mas a gente vê nas nossas, assim, ficar pensando, né? Tá, então, não, tem que esconder agora. Não, pai diz, né? Porque não é nada perto do que se vê, né? Eu ia perguntar agora se não vale também, se a gente vê o Estado fazendo errado, o pai fazendo errado e a gente faz também, se não é o contrário também. O Estado não se sente pressionado a fazer o certo porque a gente pouco faz, pouco se importa com isso. Pode ser também. Também vai entrar por aí. É uma via de mão dupla, né? Porque... Ou a outra via aí, que talvez a gente podia pensar, é isso, né? Eu tenho a questão do poder no Estado. Entende? Ali eu faço o que eu quero, quando eu quero, onde eu quero, do jeito que eu quero. Ninguém vai falar nada. Isso que eu estava dizendo antes, a ideia de poder de responsabilidade. Eu vou lá, faço o que eu quero, porque eu posso fazer, sabe? Azar o teu. É que nem a história do vereador, coitadinho, né? Aquilo, viu? Aquela história dele? Qual? Não, o vereador, como é que é? Tô aqui dormindo, né? Porque o povo trabalha para mim. Eu não trabalho para o povo, sabe? Tu tem umas percepções, né? Entende? E aí eu acho que é a mesma situação. A ideia é assim, ó, eu tenho o poder de fazer, eu vou fazer. Tenho a oportunidade, eu vou fazer. Sabe? Não tem uma preocupação maior. Nessa via de mão dupla, sim, ela colabora, né? Mas eu acho que o mais significativo aí é o poder, propriamente dito. Acho que é isso que nos bagunça enquanto tu ser humano. Tu conhece a pessoa quando tu dá poder para ela. Isso é uma coisa que é horrorosa, porque assim, é muito triste tu perceber que em algumas esferas, a criatura que antes tinha uma posição, uma postura, no momento em que ela assume o poder, ela se acha no direito de, sabe, de passar por cima, de pisar, de fazer, porque ela... né? Porque ela pode, porque ela tem dinheiro, porque ela foi eleita, porque ela, sei lá, cara, para! Nós somos seres humanos todos iguais. Então, assim como, sabe, eu não consigo... Isso é uma coisa assim que mexe muito com a gente, porque a gente enxerga isso, a gente olha isso, e a gente vê assim que muitas pessoas adotam uma determinada postura na vida pessoal, que é até mentirosa, se a gente for olhar, quando tu compara ela no cargo que ela ocupa. A gente sabe? tá vendo isso, né? Olha aí, a gente tem os exemplos mais claros impossíveis hoje, né? É que o status dela perante a sociedade parece que desfaz dela como ser humano. Ela não é mais ser humano em virtude do local que ela ocupa. Que ela ocupa dentro da sociedade. É isso, ou que ela quer ocupar. Ou que ela quer ocupar. Então a gente vê, digo, o ruim dessa história. Por exemplo, os políticos têm uma questão que é muito, vamos assim, se colocam numa condição superior no momento em que, por exemplo, tu tem o foro privilegiado. Privilegiado por quê? Eles são pessoas como a gente, foram eleitos por pessoas como nós, e são, quer dizer, tu vai privilegiar alguém em razão de... Sabe? Para! Aí parece que tem o sangue real, né? Que pertence a uma dinastia. Uma casta diferenciada. Divina, mas o sangue real te deixa de qualificar como ser humano? Pois é. Né? Né? Mas eu fui colhido, agora é bobagem. Mas eu tinha que rir sozinha, né? Foi assim, uma página de história sobre o assunto, que a princesa, então, Kate Middleton. Isso, a Kate, então, a princesa Kate, aí, ela tinha usado o vestido 2 vezes. Sim, eu vi. Eu achei o máximo, sabe? Eu disse, meu Deus, olha só que ponto a gente chega. Né? A mesma coisa o pessoal se assim, escandalizar quando o príncipe Charles disse que gostaria de ser o OB da Camila Parker Bowles, né? Pô, sexo é uma coisa que é natural,
né? Não E aí, pra eles. porque mas só um pouquinho. Mas por quê? Eu acho Porque que eles sim, são, nossa criança, porque ó. eles são, né? Por quê? Porque eles são sangue real, então o cara não pode, sabe? Gostar, né? Não pode ser podre, né? Todo mundo é um pouco podre, né? E porque tem alguns, sabe? Essa coisa que é mais ou menos voltar àquilo que a gente antes falou. Se coloca um caminho e aquele caminho é o caminho esperado. Então, assim, nasceu príncipe, então ele tem que ter uma determinada postura, né? Ele tem que ter uma determinada conduta. Príncipe também ama, né? E ele já amava antes, que aí tem uma coisa que a Camila Parkin Bowles era o grande amor da vida dele já antes, só que ele não podia se envolver com ela porque ela não atendia as expectativas do reinado para ocupar o lugar de princesa. Então escolheram a Diana, coitada, né, que entrou nessa de gaiato, né? E aí escolheram aquela criatura que era virgem, que era isso, que era aquilo, porque ela dava conta da demanda que era o que se esperava de. Então aqui, gente, isso é ridículo, né? Isso é muito ridículo, porque o cara, ele volta depois para aquilo que era o que ele tinha vontade de fazer. Né? Então, mas veja o tempo que levou para ele poder assumir aquilo que ia no interior dele, porque ele teve que romper com uma situação que era uma situação de controle, né? Então, assim, nós temos, isso faz parte, vamos dizer assim, esse direito de amar. E aí vem uma outra questão que também é importante, o direito de amar sem gênero. Porque por que eu, menina, tenho que amar um menino? Eu posso amar, ponto. Isso não tem escolha, isso não tem gênero, isso não tem nada, é amor. Teu coração não escolhe, sabe? Não tem, eu sei lá. Mas no mesmo ponto que eu posso escolher não amar. Também. Pode ir por essa linha. Também. Mesmo ponto Não. que eu faço escolhas de não amar outra pessoa, de não querer construir uma família, e nem por isso, segundo as novas conceituações de família, eu deixo de ter uma família, deixo de ser uma família. Hoje a gente tem aquilo que se chama de família individual. Família de uma pessoa só. Eu comigo mesma, né? Mas existe isso, né? Agora vamos voltar pro amor, então, né? A gente não manda isso aqui, mas eu não sei não, viu? Pra mim, amor é uma prática também. Sabe? Amor não cai do céu, nem é florzinha, nem é nuvenzinha. Não, mas não é. Não é. Amor é prática. Tu vai optar. Atitude. Atitude. Isso aí. É o teu dia a dia. E isso vai ser amor, sabe? Amor não é... Não pensa que né, o mundo não, assim, não existe, não é amor romântico. Não, o amor tem uma coisa, o amor O amor é construído. O amor é construído. O amor é construído e o amor é uma via de mão dupla também. Ele exige que haja um envolvimento de 2 ou mais pessoas, né? A Bianca que trabalha o poliamor nas aulas de direito de família. Eu não trabalho. O amor individual, ele vai levar ao fracasso. Sabe? Ele vai levar ali na frente a uma ruptura. Enquanto que o amor prática é o amor em que há, por parte vamos assim, dos envolvidos, um comprometimento com. Mas daí tu não tá pensando de novo em sentimento? Não sei se é sentimento. Eu acho que é uma coisa de vivência mesmo, sabe? De opção, de sei lá. Legal, então. Esse foi o programa Interfaces desse sábado, que volta no sábado que vem, às 8 horas da manhã, com as professoras Fernanda Marders, Bianca Bertani e Thaís Miller. O programa também vai estar disponível no YouTube para acessar a hora que quiser. Então a gente fecha agora com Amor dos Secos e Molhados. Tchau! Leve pluma, muito leve, leve pousa. Muito leve, leve pousa. Na
e suave coisa nenhuma, suave coisa nenhuma. Sombra, silêncio ou espuma, nuvem azul que arrefece. Simples e suave coisa nenhuma que me amadurece. Leve, como leve pluma, muito leve, leve pousa. Muito leve, leve pousa. Chip 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 chip.